Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aleluias. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se sentar, querido, para você adorar e exaltar o santo e eterno nome do Senhor. Aleluias, amados. Aleluias, nós, louvado seja Deus, abordamos na primeira mensagem, né? Aleluias, louvado seja Deus, que felizmente nós temos aí um grande número de pessoas, né? De homens e mulheres, né? Que outrora serviam a Deus, estavam na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aleluia, agora estão enquadrados nesta condição que aqui o escritor aos Hebreus, ele traz esse alerta, né? Aleluia, porque esse alerta, ele é verdade que ele é pertinente a toda a igreja, né? A igreja precisa estar alerta, a igreja precisa estar desperta, né? Louvado seja Deus em todo o tempo. Aleluia. E nós falando sobre, aleluia, este perigo que ronda a vida de muitos, né? Porque ninguém é o super crente, né? Indestrutível, não. Nós todos temos que ter uma vida de vigilância. Nós todos temos que estar diante da presença de Deus com sinceridade. Amém? Porque o crente que não é sincero, ali uma hora ele cai, uma hora ele se perde, uma hora, né, ele põe os pés pelas mãos e as coisas não dão certo, né, querido? É por isso que tem muitos cristãos aí parados, perdidos, né? Alguns que não confiaram, né, tanto no Senhor, foram confiar mais nos profetas, e aí também por conta disso caíram, por conta disso se frustraram, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, mas a Bíblia está afirmando no texto que nós lemos, e o escritor chegou a dizer que é impossível, mas quando ele afirma essa impossibilidade, ele fala, aleluia, concernente àquilo que este homem, esta mulher de Deus, já chegou àquele ponto que torna-se impossível de ele ser renovado, mas porque o homem não pode renovar-se a si mesmo, não é o homem que faz isso, é Deus. É o Espírito Santo, amém? Então isto pertence a Deus. Quem é que sabe quem vai se arrepender? Quem é que sabe quem vai ser renovado? Senão Deus, amém? Eu e você olha para a situação, eu e você olha para a pessoa, nós podemos até pensar, agora vai, mas não vai. Eu e você pode pensar, não tem jeito, mas tem jeito, porque Jesus conhece o coração, porque Jesus conhece a intimidade. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é algo que só Deus responde, é só Deus que sabe, amém? Aonde está o nível, a condição que esta pessoa chegou, aonde, até quando ela desceu, até onde ela chegou, quando ela foi descer nos degraus, aleluia, da situação errada, da situação contrária à vontade de Deus. E aí só Deus sabe o momento que Deus toma ela pela mão e pode trazê-la de volta, amém? Então isso não cabe ao homem, aleluia. Mas nós dissemos também, aleluia, que se Deus pela palavra, ele diz que o homem por 2 ou 3 testemunhas, ele era considerado culpado, ele poderia ser morto, quanto mais aqueles, aleluias, que profanam, o Filho de Deus, aqueles que calcam, os pés contra o Filho de Deus, aqueles que profanam o sangue da aliança, que ultrajam o Espírito Santo, quanto mais estes vão sofrer o rigoroso julgamento de Deus, o pesar da poderosa mão de Deus, amado? Louvado seja Deus. E nós finalizamos,
aleluia, louvado seja Deus, falando, aleluia, porque muitos desses que apostataram da sua fé, eles rejeitaram, desertaram, negaram o Senhor, e eles estão crucificando para si mesmo, mais uma vez, como diz a palavra do Senhor, o Filho de Deus. Se caso eles tivessem condições de se arrepender por si mesmos, eles estariam expondo o Cristo ao vitupério, à vergonha. Por quê? Porque eles vão dizer, de nada adiantou eu ser lavado e remido pelo sangue do Cristo. Eu não dei valor, mas é simples, eu vou me arrepender e vai dar tudo certo. Mas isso não acontece assim, porque é necessário um verdadeiro arrependimento diante da presença de Deus, querido. Porque senão o camarada, vamos dizer assim, a camarada, aleluia, não se levanta, não vai, não adianta, aleluia. Porque quando deixa de ser o cristão, aquele que busca, aquele que adora, aquele que exalta, e ele torna-se novamente uma pessoa comum, um homem e uma mulher desprovido do Espírito Santo, como é que ele vai conseguir, aleluia, ser renovado por si mesmo? Ele expõe o Cristo à vergonha, porque ele está dizendo, aleluia, se eu fui santificado pelo sangue, agora eu vou ser de novo. Então esse é o cuidado. Por isso que Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, aleluia, o escritor aos Hebreus está dizendo que é impossível, amém? Em determinada situação é impossível, louvado seja Deus. Mas nós vamos agora para a segunda consideração, e no versículo 4, aleluia, a segunda consideração está dito ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aqueles que uma vez foram iluminados, amém? O versículo iniciou dizendo, é impossível, pois, agora na segunda consideração, aqueles que uma vez foram iluminados, amém, amados? Aleluia. Veja, queridos, que aqui esse termo, aqueles que foram iluminados, aleluia, diz respeito àqueles irmãos, porque não são qualquer um, eles receberam luz, a luz do conhecimento, eles receberam a palavra, o ensino chegou a eles. Ninguém na casa de Deus chega aqui, cai de paraquedas na igreja, para chegar aqui, aceitar Jesus, simplesmente e dizer, eu não recebi nada. Pelo contrário, a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, aleluia, a Bíblia está aqui para ser lida. O cristão, ele aceita Jesus e ele precisa meditar nas Escrituras, aleluia. O Espírito Santo veio fazer morada, ele dá graça para que ele possa compreender a palavra, ou seja, todos são ensinados, receberam luz, aleluia, receberam, aleluia, a palavra poderosa de Deus para o seu coração, aleluia. Então aqui está dizendo, aqueles que uma vez foram iluminados, receberam a instrução do Evangelho de Cristo, aleluia, tiveram a oportunidade, não só de compreender a palavra, aleluia, mas de também, aleluia, de aceitar a palavra, porque querido, aleluia, uma coisa é quando o homem está no mundo, aleluia, ele não conhece a palavra, ele não conhece nada de Deus, mas quando ele aceita Jesus, e ele também recebe a palavra, ele aceita a palavra, ele sabe que esta palavra é a verdade de Deus. Então aquele que está na presença de Deus, ele sabe que é, ele rejeita porque quer, porque ele sabe que é a verdade de Deus. Ele pode hoje aceitar, ele pode hoje, aleluia, dizer, eu vivo pela palavra, a palavra é tudo, Jesus santifica pela palavra, aleluia, a fé vem pelo ouvir da palavra, e eu sou abençoado. Mas ele pode chegar um tempo de rejeitar esta palavra, de não mais aceitar esta verdade para o seu coração. Você está me entendendo, querido? Aleluia.
E isso é completamente diferente daquele que permanece na sua incredulidade. Porque aquele que está na incredulidade, ele não conhece, ele não sabe, ele não quer conhecer, ele não quer dar valor a Deus, não quer dar valor ao Cristo, ele não quer dar valor à palavra, porque ele pesa sobre ele a incredulidade. E ele quer continuar assim. Então veja que é bem diferente. Amém? O escritor aos Hebreus está chamando de perigos espirituais, por quê? Porque isto envolve a vida daqueles que receberam a mensagem gloriosa de Deus, aqueles que foram tomados pela palavra de Deus. Aleluia, seu coração foi cheio da presença, cheio da palavra, cheio da graça de Deus, amém? Aleluia. Agora aquele que está na incredulidade, pesa sobre ele a cegueira espiritual. A Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios 4,4, diz que o Deus desse século, fazendo menção, né, no diminutivo, o Deus, né, chamando de Deus, com letra bem minúscula, porque é o Deus deste século, é Satanás, é o diabo, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele cega o entendimento dos incrédulos. Ou seja, ele traz a sua cooperação. Você quer ficar na incredulidade? Satanás vai te ajudar. Você quer permanecer sem se conhecer a palavra, a verdade, a vida de Deus? Satanás vai te ajudar, porque ele vai te cegar cada dia mais. Ele vai cooperar com o homem, ele tem cooperado com a humanidade na face dessa terra. É isso que Satanás faz, e a Bíblia é bem clara, é a verdade de Deus. E ela está dizendo, então aqui nós vemos que Paulo estava dizendo, olha, o Satanás, ele cega os incrédulos, porque o incrédulo, ele não quer dar ouvido à voz de Deus, ele não quer reconhecer que esta é a verdade de Deus, a palavra dele. Então Satanás coloca uma venda sobre ele, tapa os seus ouvidos, tapa os seus olhos, a sua mente fica obscurecida, fechada, coberta com uma névoa, para que ele não entenda, para que ele não compreenda, porque ele quis se posicionar na incredulidade, e ele vai permanecer na incredulidade, amém? Aleluia. Se ele não der esta abertura para Deus, se ele não tomar um posicionamento com o seu coração, aleluia, dizer, abrir o seu coração para Deus e dizer, eu quero crer nesta palavra, eu quero crer no teu poder, no teu espírito, na tua divindade, eu quero crer no Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho Jesus Cristo, aleluia, a cegueira vai sair dele, e ele vai ser abençoado pelo poder de Deus na sua vida. Mas se ele não quiser, ele fica na incredulidade e fica cego. E quantos não têm partido deste mundo, não têm sido lançados, nos tormentos eternos por conta da sua incredulidade, porque não deram lugar para Deus na sua vida, amém? Então está vendo que o responsável pela cegueira é Satanás, Agora, quem dá essa permissão é o homem, é o que nós estamos abordando aqui. Quem dá esta permissão para Satanás é o homem, Ele permite Satanás cegá-lo para que ele não compreenda o evangelho de Cristo, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Tanto que nós vemos aqui em Hebreus 10, no versículo 26, o escritor disse assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então veja bem, agora quando ele está falando que a respeito desses que receberam o conhecimento da verdade, ele está dizendo, não resta mais sacrifício pelos pecados, porque ele recebeu o conhecimento da verdade de Deus, mas ele quer viver como se não conhecesse a graça de Deus. Então ele quer viver a vida de pecado, e tem muitos dentro da igreja de Cristo na face da terra, dentro da igreja, vivendo lá fora no pecado, vivendo lá fora fazendo tudo que desagrada a Deus, achando que porque está na igreja ele é salvo,
Mas se está desagradando a Deus lá fora, fazendo o que o mundo quer, o que Satanás quer, aí tem um sério problema, querido. Aí vai correr nesse grande risco aqui. Está dizendo, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você está entendendo? O pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Então o escritor está reafirmando aquilo que nós já dissemos aqui, aleluia, que são aqueles que foram iluminados pela luz do Evangelho, foram iluminados pelo poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus na sua vida, aleluia. São esses irmãos, essas irmãs, e quantos amados, quantos, aleluia, e nós temos que pregar a palavra, e nós temos que falar o que Deus manda, porque Deus conhece os corações, e Deus sabe, aleluia, todas as coisas, e Ele sabe tudo. E se Ele manda a palavra para pregar, é para pregar. Se Ele manda dizer, é para dizer. Se Ele manda instruir, é para instruir, aleluia. Se a palavra é daqui para ser pregada, doa a quem doer, aleluia. Mas volte-se para Deus e receba a vida que Ele tem para a sua vida, aleluia. Amém? Então esta palavra vai chegar para muitos corações. Esta palavra, ela tem poder de tocar na vida daquele que der lugar para Deus. Ela não vai tocar todo mundo. Esta palavra não vai servir para todo mundo, porque tem aqueles que vão rejeitá-la, tem aqueles que não vão querer ouvi-la, tem aqueles que vão deixar a incredulidade permanecer no seu coração. Mas aquele que der lugar para Deus e dizer, é verdade, outrora eu estava lá, agora já não estou mais, e a minha vida está assim, eu preciso tomar uma atitude com a minha vida, com o meu coração diante do meu Pai, aleluia, porque é só Ele que traz a salvação, porque é só Ele que pode mudar o rumo, a história, a minha vida, aleluia, é só Ele, aleluia. Quem tem que avaliar isso, querido, é quem recebe a palavra. Amém, aleluia, ainda que eu pregue a palavra, aleluia, ainda que esta palavra, ela fala ao coração de todos, amém, ela vai falar ao coração de todos, até ao coração do próprio pregador, aleluia, mas, aleluia, os ouvintes da mensagem, são os mais privilegiados, porque a eles são direcionadas as palavras que Deus manda, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A terceira consideração aqui do texto, está dizendo assim, ó, e provaram o dom celestial, aleluia. Queridos, amados, aleluia, muitos irmãos, hoje, parados, perdidos, caídos, desviados, no mundo, receberam dons espirituais. Em outros tempos, na presença de Deus, profetizavam em nome do Senhor, falavam as línguas estranhas, as línguas dos anjos, porque receberam o dom espiritual, porque foram tomados pelo poder do Espírito Santo, aleluia. O Senhor tinha, através das suas vidas, o prazer, acredito eu que Deus tinha prazer, aleluia, de usá-los como instrumentos, como vasos nas suas mãos. Mas e hoje? Quantos estão aí? Quantos não já enterraram esses dons, talentos, tudo mais? Não só enterraram, estão nessas condições, provaram, mas hoje já não mais faz uso algum de todo e qualquer instrumento dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Diga glória a Deus, aleluia. Então olha que esses irmãos, eles se dispuseram para ser vasos, e foram vasos usados pelo Senhor, irmãos que tinham um certo grau de entendimento, aleluia, eles tinham intimidade,
Porque, amado, ser usado por Deus requer intimidade, requer vida de oração. Não é qualquer um que chega na igreja, aceita Jesus hoje, amanhã já está profetizando. Não. Estava na presença, adorando, exaltando, orando, falando com Deus. Se falava na carne, muitos estão fora da igreja hoje porque era carnudo, é verdade. Porque não tinha compromisso com o Pai. Queria mostrar que era usado. E daí? Vai mostrar até quando? Aí chega uma hora, não tem jeito, né? É desmascarado e cai. Mas quando Deus está usando, é bênção. Mas porque não vigiou? Mas porque não se manteve? Mas porque não estava, aleluia, fazendo muitas vezes só o que Deus mandava? Deus mandava 10, ele fazia 20. Deus mandava 10 palavras de revelação para ele, mostrava coisas, mas ele tinha 20, 10 que não era de Deus. E daí? Então tem que vigiar. E muitos, infelizmente, apreciavam esta maravilhosa revelação de Deus. E agora? Você está entendendo, querido? Aleluia. Então, agora, vamos pensar algo aqui. Vamos colocar, eu quero algo que Deus pôs no meu coração assim, ó. Vamos colocar entre os colchetes aqui, as chaves aqui, como diz, né? Os parênteses. Vamos falar de algo aqui nesta noite. Amém? Louvado seja Deus, que até eu fiz questão de colocar isso aí aqui dentro da mensagem, porque eu senti muito a respeito desta questão, né? Aleluia. Porque, amados, a gente se perde com os nossos pensamentos, quando a gente está servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor, pedindo tanto para Deus, e a gente olha para tantos aí, né? Que estão hoje numa evidência tão grande, na mídia, né? Estão com uma evidência tão grande aí, né? Nossa, tem milhões de seguidores, né? Milhões de seguidores. Acho que nem, alguns aí que eu acho que nem Jesus tinha naquele tanto seguidor, porque os que seguiam Jesus eram os que precisavam de milagre, os que seguiam Jesus eram os seus discípulos, né? Mas hoje, tem uns aí que tem milhões de seguidores na rede social, né? Faturam muito dinheiro com aquilo que eles postam, só que tem uma coisa, eles cobram 8, 10, 12, 15 mil reais para pregar a palavra de Deus. Eles cobram para estar 1h30 na igreja, pastor Gabriel, para pregar aqui como o pastor Luciano está pregando hoje, e vai pregar em cerca de 45 minutos. E eles vão pregar lá 1h30, eles despojam a igreja, e cobrando da igreja 5, 10, 15, 20 mil reais, coisas absurdas, em nome da fé, em nome do poder, em nome da palavra, aleluia, em nome do dom de Deus, aleluia, provar o dom celestial. Agora eu sou pregador, eu tenho até o dom da revelação, só que tem uma coisa, é 10 mil para ir na tua igreja. Ei, são esses muitos, amados, que não querem, porque agora eles estão em outro nível, então eles não querem trabalhar, trabalhar 8 horas por dia, ter 2 horas de almoço, como que é? Ganhar 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais por mês? Não, eu quero ganhar 8, 10 por pregação. Você está entendendo, igreja? Esse é o nível da igreja que está aplaudindo, esse é o nível também da igreja que está patrocinando esses pregadores. E eu não estou aqui dizendo que muitos deles não são homens de Deus e mulheres de Deus, não. Eu estou dizendo que eles o fazem não pelo evangelho propriamente, mas fazem porque vivem só para ganhar em cima do evangelho de Cristo, aleluia, para lucrar com a palavra que Deus deu liberadamente
de uma forma tão liberal, de uma forma tão espontânea. Deus deu, aleluia, para que a humanidade recebesse essa palavra e pudesse por ela ser curada, liberta, salva, aceitar o Cristo. Mas eles cobram para pregar esta palavra que traz vida para o homem. Ou seja, qual é o preço da tua salvação? É os meus 10 mil reais que eu cobro para pregar, se você aceitar Jesus hoje. Tem preço a tua salvação? A salvação de ninguém tem preço. Mas os homens cobram 10 mil, 12 mil, 15 mil para pregar uma palavra. E que muitas vezes as pessoas caem na euforia, nem no arrependimento cai. As pessoas caem na euforia, porque ficam eufóricos, porque o pregador é cheio da palavra, é cheio da unção. Mas a igreja está lá, ó, os irmãos sacrificando lá, pagando 10, 12, 15 mil reais para uma pregação, querido. Ei, essa é a igreja do Cristo, que vai para a glória. Esta é a igreja dos pregadores que vão chegar diante do Senhor, dizer: eu preguei a tua palavra, eu fui usado, eu vi pessoas se aceitarem o Cristo, eu vi pessoas, aleluia, sendo curadas. Mas quanto você cobrou para falar para a minha palavra? Vão se calar diante do poderoso, querido. Você está me entendendo nesta noite? Diga glória a Deus, porque isto é, como dizia o finado lá, o Boris Casoy, uma vergonha. Uma vergonha. Amém, amado? Aleluia. Então é assim, querido, né? Aleluia. Nós estamos vendo aí, né? Aleluia, verdadeiros artistas gospel, né? Verdadeiros shows gospel, né? Aleluia. E a igreja, querido, do Cristo não precisa de shows. A igreja de Cristo precisa de homens e mulheres comprometidas com o Evangelho, pessoas, aleluia, que se assentam para receber a palavra, para serem abençoadas, instruídas, porque quem cuida dela é o Cristo, aleluia. Se você está aqui adorando nesta noite, amado, se você veio para receber esta palavra, aleluia, mesmo que você saia daqui com o lombo ardendo, porque a palavra é dura, ela vem de encontro, aleluia, como uma espada, oh glória, mas você sai abençoado, porque quem cuida de você é Deus, quem te dirige é Deus, quem te fortalece é Deus, quem traz a vitória na sua família é Deus. Você está entendendo, querido? Então é isso. E muitos desses provaram. Tem muitos aí que provaram o dom celestial, né? E tem muitos aí que estão provando ainda, né? Até quando vai a pouca vergonha da fé, eu não sei. Porque Jesus está às portas, querido. Está às portas, nós estamos vendo aí. Amém? Aleluia. Mas vamos lá. Quarta consideração para nós encerrar. Aleluia. A Bíblia vai dizer aqui: e se tornaram participantes do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então veja, queridos, esses irmãos, eles eram participantes do Espírito Santo. Porque só pode receber o Espírito Santo aqueles que nasceram de novo. É através do novo nascimento, aleluia. É através de um relacionamento pessoal com Deus. O Espírito Santo não vem habitar na vida de qualquer um. O Espírito Santo não vai vir habitar na vida de qualquer pessoa lá fora. O Espírito Santo não vai chegar e eu quero... Não, Satanás, ele entra. Satanás, ele entra na vida de qualquer pessoa. Se a pessoa dá brecha para Satanás lá fora no mundo, Satanás entra na vida dele. Agora, qualquer pessoa no mundo, caminhando no mundo, o Espírito Santo não vai chegar lá e... Não, ele precisa nascer de novo. Ele precisa, aleluia, mas está dentro da igreja? Não necessariamente. Mas se ele dobrar o seu joelho lá no seu quarto, falar com Deus, se arrepender diante da presença do Senhor, pegar a palavra, a Bíblia Sagrada, aleluia, ler a palavra do Senhor, aleluia, um versículo bíblico que possa trazer luz ao seu coração, a sua mente ser abençoada ali naquele momento pela palavra do Senhor, gerar fé dentro dele, arrependimento de coração, aceitar o Cristo, aleluia, principalmente se ele olhar lá para a palavra de Deus em Romanos
capítulo 9, versículo 9 e 10, né? Crer com o coração, aceitar a Jesus, aleluia. Então veja bem, é possível, assim como dentro da igreja, quando adentra a casa do Senhor, aleluia, e aí houve instrução, aceita Cristo, aleluia, depois veio o novo nascimento, porque gerou nele, aleluia, desceu as águas do santo batismo, uma nova criatura, aleluia, nascida do Espírito, aleluia, faz toda a diferença. Então o Espírito Santo vem, ele abençoa. A partir do momento que recebeu ao Cristo, o Espírito Santo vem abençoar, vem habitar, ainda que tenha uma série de situações ainda que precisam ser muitas vezes resolvidas na própria vida, amém? Mas se é algo genuíno, verdadeiro, um arrependimento verdadeiro, Deus vai trabalhar e vai abençoar a vida de qualquer pessoa. Você está me entendendo, querido? Aleluia. Então esses irmãos, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada em Romanos 8, 9, ela vai dizer assim, ó, mas Paulo escreveu assim para os irmãos, disse assim, ó, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, quem eram esses irmãos? Pessoas que tinham o Espírito Santo. Porque se não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Mas eles tinham o Espírito Santo. Amém? Você está me entendendo, querido? Aleluia. Então agora a gente tem que avaliar. O Espírito Santo é quem? Ele é o nosso ajudador. Aleluia. Ele é quem ajuda. Aleluia. O Espírito Santo, aleluia, é aquele amado que auxilia. Aleluia. É aquele que vai estar conosco dentro, faz morada dentro de nós. É aquele que nos ajuda para que nós possamos chegar até o fim. Aleluia. O Espírito Santo não é aquele que vem para morar no homem como um templo do Espírito e depois abandona ele, deixa ele de lado. Não. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele está dentro do homem e ele tem um propósito: guiá-lo, abençoá-lo, fazer ele ir sempre adiante. Aleluia. Agora a Bíblia é bem clara dizer: não entristeçais o Espírito. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Por quê? Porque quem pode fazer isso é o próprio homem. Ele não vai se anular na vida do homem, ele vai ser participante com o homem, mas a cooperação do homem é indispensável. Você precisa, eu preciso, nós temos que cooperar com o Senhor, aleluia. Nós temos que clamar, pedir misericórdia, aleluia, direcionamento, revestimento, fortalecimento. Enche-me, Senhor, enche-me, Espírito Santo, ajuda-me, Espírito Santo, dá-me força, Espírito Santo, eu preciso da tua direção. A vida do cristão é assim, querido. É buscando, é clamando, aleluia. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Isaías, o profeta, disse assim: desde a antiguidade, Isaías 64:4, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem espera nele, aleluia, amém. Deus está presente na nossa vida, está aqui dentro, ó. Aleluia, está aí dentro de você, amém. Ele trabalha por você, ele trabalha porque você está esperando nele, aleluia. Então quanto a isso, querido, não há dúvida alguma, amém. Você está me entendendo? Diga glória. 5, versículo 5: e provaram a boa palavra de Deus. Então, homens e mulheres que foram alimentados pela palavra, instruídos na palavra, Deuteronômio 8, e o próprio Cristo em Mateus 4 vai dizer:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava lá no desafio com Satanás no deserto, sendo lá instigado por Satanás. Olha aí, transforma essa pedra em pão. Ei, peraí, Satanás, está escrito na palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é alimento. E esses irmãos e irmãs foram instruídos pela palavra, aleluia, comeram deste pão celestial, a palavra de Deus, aleluia, você está entendendo? Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra entra. A palavra tem poder, querido. A palavra tem autoridade, porque a palavra é de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. 6, versículo 5 ainda. E os poderes do mundo vindouro. Aleluia. Então veja bem, poderes do mundo vindouro, nós estamos desfrutando e podemos desfrutar de muitas coisas referente a esse novo tempo, é um tempo da dispensação da graça, aleluia, e esse tempo é o tempo que foi anunciado pelos profetas, porque os profetas anunciaram a vinda do Messias, a vinda do Cristo, aleluia, do nosso Redentor, do nosso Salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos aqui, aleluia, para nós provarmos os poderes do mundo vindouro, o que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida, para a sua igreja. Tem coisa que vai acontecer, querido, vai chegar ainda. Pastor, será que nós estaremos aqui? Não sei. Se Jesus voltar a buscar a igreja, nós vamos ver tudo isso acontecer, vamos subir com Cristo depois e tudo mais. Se não estivermos aqui, já vamos estar lá com Ele, aleluia, porque esse é o propósito da igreja do Cristo, é estar com Ele, amém, e desfrutar dessas condições, dos poderes do mundo vindouro, aleluia. 7, versículo 6, e caíram, aleluia, e o sentido deste verbo diz respeito não só ao fato de que a pessoa, o irmão ou a irmã possa tropeçar e cair, mas diz respeito ao fato de que eles se desviaram do caminho reto. Ou seja, eles estavam num caminho reto, diante da presença de Deus, no caminho da salvação, olhando para o autor e consumador da nossa fé, mas de repente, eles tomaram outro rumo, desviaram-se para um outro lado, então caíram. É o que aconteceu com muitos, caíram, amém, aleluia. E quando nós encerramos a leitura, o escritor ele diz que a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, e recebe bênção da parte de Deus. Então você veja, querido, que o Senhor aqui, nessa analogia aqui, nessa figura, Ele compara nós a essa mesma condição da lavoura. Ele está dizendo assim, a chuva frequentemente cai, Deus manda graça, Deus manda poder, Deus manda unção, Deus manda, aleluia, abundantemente essa chuva do poder do Espírito sobre a igreja, sobre a vida daqueles que estão na presença de Deus. E agora tudo isso vai cair, tudo isso vai ser derramado, aleluia, e ela vai produzir erva útil, amém? Porque recebe a bênção da parte de Deus.
Então olha que coisa gloriosa, não é isso? Só que ele vai dizer, mas, e ele está dizendo esse bem, porém aqui, esse mas, porém, se produz espinhos e abrolhos, aí diz respeito a quê? Que tipo de terra eu sou? Deus está mandando tudo aquilo do céu, e que terra que eu sou? O que é que eu estou produzindo? Você quer produzir bênção? Não. Deus está mandando unção, poder, graça, tudo na minha vida. E eu estou produzindo o quê? Tudo que não presta? Tudo que é contrário à vontade de Deus? Tudo que... E daí? Aí que está o detalhe, querido. Por isso que ele está dizendo assim, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Ou seja, não tem bênção, não tem vitória, está a ponto de ser rejeitada, queimada, porque está perto da maldição. Então, querido, aquilo que Deus nos dá é algo para abençoar nossas vidas. Por isso que está aqui nesta palavra chamada, intitulada aqui, esse subtítulo aqui do versículo que segue do capítulo 6, está dizendo, perigos espirituais, porque não diz respeito às pessoas mundanas, diz respeito aos espirituais, aleluia. Eu, você, igreja do Cristo, que está aqui adorando nesta noite, Deus diz, vigia, vigia e vigia. Você está me entendendo? Diga a glória a Jesus, amém? Essa é a instrução de Deus para o nosso coração, para nós encerrar na parte 2, em nome de Jesus, aleluia. Se coloca em pé, igreja.